Sejam bem-vindos ao podcast Caminhos da Medicina. Aqui você vai encontrar os detalhes da vida médica. A gente sabe que um dos maiores dilemas da vida médica é não saber qual caminho seguir. E às vezes, durante a nossa formação, durante o internato, a gente não tem tempo hábil de conhecer os detalhes de todos os caminhos. Então, qual que é a nossa missão? É mostrar para você os detalhes de cada caminho da medicina. Então vem com a gente nesse nosso podcast que a gente vai mostrar para você todos os caminhos, não todos, mas os mais diversos caminhos da medicina, seja dentro da assistência, dentro do ensino, dentro da pesquisa, do empreendedorismo, da gestão, de todos os caminhos aí que a medicina pode nos proporcionar. E hoje a gente vai conhecer o caminho da genética médica. Hoje o nosso papo vai ser com a doutora Elis Lima. A Elis é médica geneticista, tem residência em genética médica pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, título de especialista em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e atualmente é mestranda em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então seja muito bem-vinda, Elis, para a nossa estreia do podcast Caminhos da Medicina. Obrigada, Gabriel. Obrigadão pelo convite, né? Já te falei, conheço o Caminhos da Medicina desde a época que eu estava prestando lá, me preparando para prestar a prova de residência. É um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Para quem não lembra, Caminhos da Medicina foi o primeiro projeto do Medicina com Humor. A gente fez um congresso online para tentar ajudar os estudantes de medicina a escolherem o seu caminho. Só que a gente percebeu que congresso é uma coisa muito curta. Para fazer uma coisa muito mais duradoura, a gente pensou num podcast para trazer não só a parte médica, mas também os detalhes ao redor daquela especialidade. Qualidade de vida, rotina, perfil dos pacientes, como é que é mais ou menos o período de formação. Então, Elisa, assim, antes da gente entrar no foco do papo, que é a carreira realmente dentro da genética médica, né? Que a gente sabe que é uma das especialidades que está mais em falta no Brasil. Eu queria conhecer um pouquinho sobre a tua história. Como é que é a tua vida antes de entrar na faculdade de medicina. Eu estou tentando descobrir um padrão dentro das escolhas das especialidades. Será que aquele especialista gosta mais de matemática, de física, de biologia? Tentando ver se existe um padrão para isso, né? Então, lá na época de escola, quando que tu pensou em fazer medicina? Por exemplo. Então, na época de escola, eu era aquela criança que desde bem pequenininha falava, você é médica, você é médica, você é médica, né? E aí, na época da escola, eu comecei a repensar, ver todas as disciplinas que eu gostava bastante, ver o que se encaixava mais no meu perfil. Gostava muito de exatas e gostava muito da parte de ciências, né? Física, química, biologia, amava. Amei genética quando eu tive na biologia, mas eu achei, não, genética... Se eu fizer medicina, esse não vai ser um caminho para mim, porque é mais quem vai fazer biologia, é mais quem faz engenharia genética. Até cogitei fazer engenharia genética quando eu estava prestando o vestibular, né? Mas aí acabou dando certo meu caminho na medicina e entrei na faculdade. E aí na faculdade, depois da medicina, achei, não, genética, acho que isso acabou para mim por aqui, né? E aí a gente tem o primeiro semestre, segundo semestre, no segundo semestre a gente tem contato com a disciplina de genética humana. E aí foi que alguns colegas, né, que faziam parte do laboratório de genética e biologia molecular, e alguns que tinham acabado de ter a cadeira, decidiram fundar a Liga de Genética Médica. E aí me chamaram, a gente fundou a Liga de Genética Médica. E aí foi na Liga de Genética Médica que eu pude conhecer a especialidade, realmente. Porque só na disciplina de genética humana, tu aprende o básico ali, né? Tem uma ideia sobre algumas doenças genéticas, mas não é a mesma coisa do que viver a genética médica na prática, né? Acompanhar um médico geneticista. E aí, na Liga, eu tive essa oportunidade. E acabei me afundando na genética médica durante o curso, né? De currículo, de ter a oportunidade de fazer iniciação científica. E até projeto fora, né? Tive a oportunidade de ir para Washington, para Georgetown, desenvolver projeto de pesquisa. No fim, eu estava afundada na genética, já estava apaixonada, né? Saía do ambulatório bem feliz, porque eu via uma diversidade imensa, assim, de pacientes. Via doenças que eu achava que só tinha em House e Grey's Anatomy ali, né? Porque é muito do nosso
dia a dia, e estava completamente apaixonada pela especialidade, né? E aí cheguei a ter uma dúvida com a infecto e tal, mas sempre soube que era mais a clínica, minha Isso, praia. isso no segundo. Tu fundou a Liga de Genética no No segundo período. do segundo período. E aí Então, mas foi. tu entrou na faculdade pensando assim, eu acho que eu tenho mais a ver com pediatria, com cardiologia, com clínica. Ou tu entrou Aí aberta na eu entrei faculdade? querendo cirurgia, pra tu ter uma ideia. Olha aí, Bem deixou. perdida, né? Não, E não fala aí, isso, é a melhor não, área. não. Depois que eu fui pra Liga de Clínica Cirúrgica, eu não, isso não é meu perfil, não é pra mim. Cheguei a estagiar no Socorrão, né? Eu te falei que eu já cheguei a te ver por lá, né? Na época Sim, que eu era estudante, tu tava a na residência de cirurgia residência, geral. pois é. Aham. E aí, vi que cirurgia não era pra mim, mas Por cheguei que que. querendo Só uma cirurgia. pausa. É agora que eu quero entrar nos detalhes da mente de Tá, cada especialista. Por que que tu viu que cirurgia não era pra ti? O que que mais talvez te afastou do mundo cirúrgico? tá. Eu não me sentia be- bem ali naquele ambiente de centro cirúrgico, naquela vida mais corrida, e das cirurgias às vezes se estenderem por muito tempo, e achava que aquilo não era muito para o meu estilo de vida, Então, né? A vibe de ter muito plantão, enfim, e aquilo durante a faculdade eu fui vendo que eu não queria aquele estilo de vida para mim, aham. né? Então há muito mais talvez a parte do desgaste físico da cirurgia e o Isso, estilo de rotina também, talvez de presa numa grande cirurgia, presa em plantão, tu queria uma coisa exatamente. mais Flexível. flexível e com Uhum. menos, talvez, entrega física, que não deixa de ter Exato. entrega mental. Eu vou Com já chegar nessa certeza. parte da genética, que a gente vai chegar um pouco mais a fundo dentro da Uhum. genética em si, mas ainda no período da faculdade, isso tu entrou no segundo período, tu fundou a liga e aí foi se abraçando cada vez mais com a genética até o Isso. final da faculdade. Teve algum momento que durante a faculdade foi o momento chave que tu decidiu a genética? Foi nesse momento ou foi uma decisão mais construída? Vamos dizer assim, quando tu foi ver, foi naturalmente escolhendo a genética ou teve um dia assim que eu tenho certeza que é Foi, por esse momento que eu tô escolhendo a genética. foi bem construído, né? Como eu te falei. Aham. Mas teve um dia que eu tava saindo do ambulatório tarde, num engarrafamento, assim, que geralmente é uma coisa que me deixa super estressada. E aí eu tava mega feliz, assim, tipo, super animada, sabe, naquela vibe. E era depois de um ambulatório de genética, entendeu? Depois de ter visto vários casos que eu amei, tava super empolgada pra estudar. E aí eu não, é isso que realmente eu quero pra mim. Acho que eu me encontrei bem aqui, sabe? Então foi um pouco dos dois. Teve esse dia que foi bem enigmático pra mim, que eu tava trifeliz num engarrafamento. Eu não, realmente algo aconteceu, assim, e eu tô realmente gostando muito dessa especialidade. Sim, eu acho que também foi o que me abriu a minha mente para escolher, por exemplo, cirurgia vascular. Cirurgia geral, primeiro eu fiquei naquele dilema sobre qual especialidade seguir, né? E aí Uhum. escolhi cirurgia e depois escolhi cirurgia vascular. E o que eu senti também foi isso. É que eu acho que a gente tem que tentar encontrar essa sensação, sabe? E essa sensação, para alguns, vai ser dentro de uma cirurgia, para outros depois de um ambulatório, tá? Para outros depois de uma pesquisa realizada, né? Essa É, sensação de satisfação, de paz, eu sim, acho que isso de, não. de querer mais, né? De querer estar ali, essa empolgação, assim, eu acho super importante pra algo que tu vai escolher pra vida, né? E esse momento do ambulatório aconteceu em qual período da faculdade? Eu acho que eu tava ali pelo pré-internato, sexto, sétimo período, por aí, assim. Então tu já entrou no internato decidida que queria Já genética. entrei no internato bem decidida que eu queria genética. Comecei a fazer os cursinhos Aham, para residência, já colocando ali que eu queria genética mesmo. certo. E durante a tua. Já sabendo, esse aqui é um outro detalhe que eu também gosto de tentar tocar nas pessoas, encontrar, né? O olhar das pessoas. Quando a pessoa já está decidida ao longo do internato, tu passa pelos outros rodízios, tentando aproveitar ao máximo, tentando, será que ainda vou mudar de opção? Ou tu passou mais tranquila e já focando muito mais na tua prova de genética mesmo? Não, eu era super dedicada, assim, aos rodízios que eu tava fazendo e queria super aprender, assim, e me dedicar ao máximo. Para ser um bom geneticista, eu acredito que tem que ser um bom médico, acima de tudo, sabe? Porque
para conseguir investigar as doenças que a gente investiga, que geralmente são raras, são bem difíceis, tu tem que conhecer e saber diagnosticar o que é comum. Então, assim, não, eu frequentei meu internato, assim, vivi meu internato, assim, cuidei de todos os pacientes, estudei todos os casos, assim, realmente me dediquei mesmo já sabendo que eu queria genética. E claro, com uma visão de genética. Então, quando eu estava na pediatria, eu falava assim, esse paciente já fez uma avaliação genética, teria indicação e Sim, tal. tu sempre Então, puxava pro lado da... sempre tentava puxar um pouquinho para a área que eu gostava mais. Sim. Outra coisa, quando tu pensa em relação à vida do geneticista, porque beleza, ao longo da faculdade, tu foi construindo a tua decisão pela genética médica, e é uma construção que foge muito do padrão, que tu vai ver, a maioria das pessoas, a gente não se expõe tanto à genética na nossa formação, né? Tem genética médica no currículo, né? Só genética humana lá no segundo período, na maioria das faculdades. A gente vê muito mais como uma matéria teórica do que como uma especialidade médica, né? A gente não vê a rotina médica da genética. Sim. Então, tu decidiu, e aí desde quando tu decidiu, tu foi muito mais levada pela paixão, pelo objeto de estudo em si, ou tu já começou a pesquisar também como era a vida do geneticista? O entorno da genética, poxa, é mais ambulatório, é mais enfermaria, o estilo de vida do geneticista, isso também tu já pesquisou antes ou só foi descobrir depois de ter entrado na especialidade? Isso, eu já acompanhava mais ou menos o estilo de vida da geneticista que tinha aqui no Maranhão, que tinha só única. Uma, né? Então, como eu acompanhava ela, eu tinha a vivência de como era mais ou menos a rotina dela, né? Então, essa parte eu sabia mais. Depois da residência, eu pude ver que existem outras possibilidades também, além da clínica, no meio da genética médica. E que também são maravilhosos. Só pra gente exaltar, então, o nome da primeira geneticista do Maranhão, que é a doutora Juliana. Maria Juliana. A importância de abrir um caminho, né? Porque certeza. se ela não tivesse desmatado esse caminho, vamos dizer assim, talvez tu nunca tivesse acompanhado, nunca tivesse conhecido a genética mais a fundo. Acho, com certeza, assim, ela foi a minha grande inspiração, assim, pra eu seguir esse caminho, né? Então, ela, maravilhosa. Tu é a segunda geneticista do nosso estado, ou teve outras antes dela? Fixa aqui, sim. Tem também o Caio, que ele é maranhense, só que ele trabalha mais em São Paulo e vem de vez em quando aqui no Maranhão, uma vez por mês, atender. Mas fixa aqui é eu e a doutora Juliana. Caramba. Antes da gente entrar na vida do geneticista, eu quero entrar um pouquinho já, como a gente passou pela faculdade, e entrar no mundo da residência médica de genética. Como foi a tua decisão? Tu optou tu já pesquisou centros previamente? Já sabia mais ou menos aonde tu queria vivenciar a genética médica? Como é que tu fez essa pesquisa no momento de prestar as provas de residência? Então, eu conversei com algumas pessoas que já fizeram estágio, com a própria doutora Juliana, já tinha uma ideia das sub-áreas da genética, então a genética tem as suas sub-áreas não oficiais, segundo o CFM, mas tem algumas grandes áreas, né, desmorfologia, erros inatos do metabolismo, neurogenética, oncogenética, e meio que cada programa de residência tem seus fortes, como em outras especialidades também, né. E eu queria aprender mais sobre erros inatos do metabolismo e escolhi um lugar que fosse bem forte em erros inatos do metabolismo. Mas já conhecia também alguns professores de outras universidades e sabia os fortes das outras universidades, apesar de eu não ter feito estágios durante o internato, durante a graduação nesses centros. Então, eu já escolhi sabendo o perfil de cada programa, que é um pouquinho diferente, Sim. Né? E aí eu escolhi Porto Alegre, que o forte é erros inatos do metabolismo, e é uma residência bem completa, mesmo forte sendo erros inatos do metabolismo. Muito forte em neurogenética, oncogenética também, morfologia, então assim, é bem rico. E tu já fez a residência pensando em voltar para nossa cidade natal, sabendo que já tinha uma grande escassez, né, de geneticista, ou deixou rolar, se ficasse lá, poderia entrar também no... Eu fiz na dúvida, deixei aberto se eu ia ficar por lá ou se eu ia voltar, né? Eu queria muito fazer mestrado, enfim, antes de entrar eu já pensava em entrar num programa de pós-graduação. Queria ver as oportunidades que eu
teria lá durante a residência. Mas aí durante a residência algumas coisas foram mudando, assim, vida pessoal, vida profissional, alguns planos, enfim. E aí eu tive a proposta da doutora Juliana, que me pediu para voltar porque tava muito Sobrecarregada. sobrecarregada por aqui. E aí eu, não, tá tudo colaborando para eu voltar, então vou voltar mesmo. E aí decidi voltar, mas fui com a mente aberta, assim, se for para ficar eu fico, se for para voltar eu volto. Como é que é a rotina na residência de genética médica? Tem um clima, eu imagino, né? Eu não conheço o universo, mas eu imagino que é um clima mais tranquilo, que a gente até brinca na Medicina com Humor, com as piadas de R1 e R2, R+, R-, aquele ambiente tenso. Eu imagino que na genética médica deve ser mais tranquilo, ou não? Ou as aparências enganam? Eu acho que tem um pouco menos daquela hierarquia que tem, pesada, assim, que tem em alguns outros programas, né? Pelo menos lá em Porto Alegre, que eu posso falar bem, né? Os programas do R1, R2, R3 quase que funcionam de forma independente. Então, assim, a gente nem chega a ter muito essa questão de hierarquia e tal. De um depender do serviço do outro. De um depender do serviço do outro, isso não tem muito. Então, cada um faz seu trabalho ali, é mais os R iguais que tem que se entender ali, né? Mas cada um tem o seu papel, cada um sabe do seu papel e segue direitinho ali, tá? Nas outras, tem um pouco mais, mas assim, é um clima bem mais leve do que em outras especialidades. Acho que as cirúrgicas têm mais fama de ser assim. Sem dúvida. Mais pesado, né? Quando chegar nos entrevistados cirúrgicos, a gente vai entrar nesses pormenores. Mas o clima em geral na residência era leve. Sempre tem conflito. Onde tem gente, tem uns conflitinhos, independente se era médica, mas, se não. Assim, era bem gostoso. E em relação à rotina em si, como é que era a rotina da residência? Era, vamos supor assim, de segunda a sexta, como era a tua semana padrão? Era 100% ambulatorial? Tinha um certo parecer na enfermaria? Tinha um momento de laboratório? Como é que era a rotina? Para quem pensa em fazer genética, como é que é a rotina dele semanal? Tem sábado e domingo? Tem plantão? Tem procedimento de genética? Então vamos lá. Em Porto Alegre, no R1, quando eu passei, era bem forte a questão de tu fazer um R1 com bastante pediatria. Então, 4 meses do R1 eu passei em enfermaria pediátrica, tá? Quase virou pediatra. Quase assim, meio pediatra, né? Meio pediatra. Então a gente passou 4 meses em enfermaria pediátrica, hoje em dia já é menor a carga horária de pediatria durante o R1, né? Isso no primeiro ano, né? Isso no primeiro ano, né? Um mês em neuropediatria, outro mês em gastropediatria, um mês em neurologia adulto, então tu passa em várias especialidades durante o R1, por ser uma especialidade que é de acesso direto, eles querem que no R1 tu tenha conhecimento do funcionamento do hospital, das demais especialidades e uma base, assim, um pouco melhor no que a gente vai abordar na especialidade de genética médica quando chegarem os ambulatórios específicos. E aí no R1 tu passa em laboratórios também, né? Tu passa no laboratório de erro inato do metabolismo, né? E passa no laboratório de biologia molecular, na questão de saber mais exames. Tem aulas teóricas também, é bem forte isso no R1, tem um programa de aulas teóricas, né? Algumas apresentações de seminários, enfim, que é importante, né? Mas é isso, é bastante voltado, boa parte do R1 fora dos ambulatórios da genética. São só 2 meses no ambulatório da genética na época que eu passei, hoje em dia é um pouco mais. E aí no R2 começa a genética real. Só um parênteses. Quando tu rodou na pediatria, naqueles 4 meses, tu roda como um R1 de pediatria. R1 de pediatria. Vivendo enfermaria, vivendo plantão, porta, emergência. Plantão na emergência. Dei plantão de emergência, dei plantão de enfermaria. Foi pra genética achando que era um ambiente mais tranquilo. Pois é. Mas então, foi bacana, assim. Eu acho que me fez uma médica melhor. Sala vermelha, se tiver que fazer procedimento, acesso, entuba. Se tiver que reanimar, reanima. Se tiver que, reanimar, bota a mão na massa. Bota a mão na massa. Como se fosse um R de pediatria Isso, mesmo, né? Fazer líquor faz. Passa na ANEL também. Na ANEL também, tu funciona como R1 de pediatria, quase ali, tá? Então vive como R1 de pediatria. Então, só um resumo. No primeiro ano, seria que meio que metade do ano ali, mais ou menos, como um residente de pediatria, passando em algumas especialidades específicas, né? Isso. E a outra metade mais laboratorial,
2 meses de ambulatório em si, que tu falou, né? Isso, 2 meses de ambulatório em si e 1 mês de laboratório. Hoje em dia tá um pouco diferente esse currículo. Tem menos pediatria e uma vivência mais precoce na genética. Assim. O pessoal reclamou um bocado desse excesso de pediatria. E é uma coisa específica lá mais característica lá de Porto Alegre. Nos outros programas tem um pouco menos essa questão da pediatria no R1. Né? Então, é algo que eles estão sempre mudando. Bem mais antigamente do que quando eu entrei, passava até pela clínica médica, assim, na genética, né? Pela clínica médica, pela pediatria, passava tudo antes de chegar realmente na genética, né? Mas como a genética hoje em dia avançou muito, tem tanta informação, teve essa demanda de começar mergulhar logo na genética mergulhar em logo si. na genética, porque é muita coisa. E a rotina, eu imaginava, né, que a rotina era de segunda a sexta, meio que horário comercial, mas pelo visto tem essa rotina quando não tá nos rodízios extra genética, vamos dizer assim, né? Nos rodízios extra genética tu acaba tendo plantão. Isso, aí tu vive pro final de semana, plantão noturno, como... mas é um pouco menos do que os pessoal da pediatria. Em si. E no R2, como é que vira a tua rotina? Melhora mais? No R2, é mentalmente exaustivo. Era isso que eu imaginava. Cara, a genética tá muito bom não ser fisicamente cansativo. Deve ter um estresse mental em algum momento. É mentalmente exaustivo. Pra tu ter uma ideia, antes dos ambulatórios de genética médica, a gente tem o que a gente chama de pré-clínica. A gente discute os pacientes antes mesmo de atender. Porque são pacientes com nível de complexidade maior, que tu tem que revisar o caso, passar pro preceptor, decidir o que vocês vão fazer em termos de conduta, de investigação, de manejo e tudo, tá? Então tem as pré-clínicas. Então tu revisa o caso, passa na pré-clínica depois que tu atende, né? E aí tua carga horária fica dividida entre ter as pré-clínicas, ter o ambulatório, responder parecer, né, que tu tem. Pré-clínicas seria o que? Pré-clínicas são essas reuniões que tu revisa o caso e passa o caso numa reunião, às vezes multidisciplinar, né? Tem vários outros profissionais também. Só essa reunião pré-clínica demanda muita energia, né? Pra tu entender todo aquele caso. Tu revisa todo o caso, às vezes revisar desde que chegou no hospital para entender tudo o que o paciente está ali, o que ele precisa fazer de investigação ainda para fechar um diagnóstico, o que precisa fazer em termos de manejo, né? Sim. Revisar da doença, né? Claro que é importante a gente, durante a pré-clínica, tentar explorar um pouco mais da doença e perguntar para os professores como é que funciona tal fluxo de investigação, como é que tu conduz tal coisa, né? Enfim, e isso é a pré-clínica. Uhum. Né? Algumas duram bastante tempo. Assim, um turno inteiro, assim. Manhãs inteiras. É meio que individual? Essa pré-clínica, tu faz essa pesquisa sozinha? Ou meio que tem uma mesa com o pessoal, me ajuda nesse ponto? Divide os pacientes, assim. Cada um tem os seus pacientes que passam na pré-clínica. Né? Então, 3, 4, 5 pacientes para passar na pré-clínica, né? Sim. E aí vai cada um passando até passar o ambulatório inteiro daquela especialidade, né? Tem ambulatórios com muito mais pacientes. Na Desmorfo, eu acho que era o ambulatório mais cheio que a gente tinha, que era uns 28 pacientes, eu acho, na Desmorfo. Quantos residentes? 3 residentes. por ano. Né? Os 28 para vocês 3? Ou ficava no ambulatório geralmente tinha um residente, um estagiário da pediatria, que aí ajudava também, entra na divisão, e um estagiário externo que estivesse rodando o nosso rodízio de São Paulo, enfim, que às vezes estão lá em Porto Alegre também, a gente aproveitava e passava e dividia para ficar menos paciente para estudar, porque é um bocado de paciente para revisar, né? Então, é isso, cada um... Deixa eu só entender um pouco mais como é que é a rotina mesmo, assim, se R2, acordou, aí tu ia pra reunião pré-clínica, pela manhã. Depende do dia, mas assim, pode ser um dia que começa com pré-clínica, pode ser um dia que começa direto com o ambulatório, porque nem sempre a pré-clínica vai ser no mesmo dia do teu ambulatório. E a pré-clínica é pegando os casos do ambulatório. Pegando os casos do ambulatório. Então vamos pensar numa rotina onde o ambulatório seria o primeiro turno, acho que vai ficar mais fácil, né, pra galera entender. Sim. Tu teria um ambulatório ali ao longo do dia? Sim, teria um ambulatório das 8 ao meio-dia, por exemplo, e aí tem o teu horário de almoço, né? E aí na tarde poderia ser, por exemplo, para tu responder os pareceres e para ter pré-clínica, né? Ou então, às vezes, tem dia que tem ambulatório de manhã e de tarde, né?
às vezes tem 2 ambulatórios de tarde, varia muito, assim, conforme o rodízio que tu tá, né? O rodízio que tu tá depende, assim, a tua rotina de ambulatórios, de tempo de responder parecer e de tempo de pré-clínica, Eu né? Os imagino que horários das tudo reuniões tenha que pré-clínicas. ir pra pré-clínica, não? Por Tudo vai. exemplo, até um parecer. Não tem O como tu responder parecer, um tu. parecer rapidinho de genética. Tu tem Não. que levantar tudo, né? Toda a vida do paciente. Coleta toda a história, revisa tudo, aí vai lá pro preceptor. Oi, professor, eu tenho um parecer pra discutir. E aí E destrincha a aí fundo. destrincha, e tipo, ai, pede isso, pede aquilo, nananã. Aí tu vai lá e digita assim. Tu já viu uma anamnese genética? Não. É enorme. Sabe aquela anamnese que tu faz nos primeiros períodos, assim? Sim. HDA, antecedentes gestacionais de parto, patológicos, história familiar, pais consanguíneos, nananã. Então, É enorme. essa Aí é a tu de digita vocês. aquele textão, assim, impressão clínica, conduta. E aí, depois se discute com o professor, tu evolui, assim, tudo isso, né, no sistema. Então, pensando no R2 ali, a tua rotina seria muito mais ambulatorial, né? É bem mais ambulatorial. E R2 e R3, a rotina é bem mais ambulatorial. que vai ser mais ou menos o que vai ser pro resto da vida. Vai ser o teu foco maior, de então, ou não. É diferente. Pode mudar. Tem residências que têm um foco muito importante e alguns estágios laboratoriais, tá? Então, para análise de exames genéticos, exoma, array, né? Então, o médico geneticista tem esse nicho também de trabalho, de trabalhar como analista Entendi. de exames, tá? Aham. Então, a gente tem até alguns estágios, geralmente optativo, lá em Porto Alegre a gente gosta de fazer estágio em molecular, que a gente chama, tá? E tem agora oficialmente, eu acho, rodízios em molecular. E algumas residências já têm esse rodízio, faz parte da grade normal, um rodízio de molecular, tá? Um não, vários rodízios de molecular, tá? E aí a rotina é mais de Quase que um análise de exames. radiologista, né? Quase que Quase um que um radiologista. patologista. Muda um pouquinho, assim, a gente fica olhando letrinha. Vai mais a fundo, né? O É, radiologista vê coisa maior. O genética vai e lá. banco de dados e várias ferramentas Mas para tem esse conseguir definir caminho, as tem essa variantes. possibilidade. O geneticista Tem, trabalhar só laudando exame. tem. Por exemplo, e não atender no ambulatório nem nada. Tem. Se ele quiser trabalhar só como analista, geralmente a gente gosta um pouquinho de clínica. É. A grande maioria tem uma rotina muito mais ambulatorial do que Varia de muito. analista. Varia muito, tá? Tem geneticistas que têm uma rotina muito, muito de ambulatório, tá? Ah, tem já outros que trabalham muito mais Como analista. com molecular, como analista. Então Tá. seria dentro da genética, a gente pensa mais nesses dois caminhos, nesses dois perfis, né? Um ambulatorial, o outro analista, ou meio que mesclando os dois, né? É. Ou tem algum outro perfil Tem o desconhecido? pessoal que trabalha na pesquisa clínica Sim. também, tá? Então, assim, na genética eu falo que a gente está na fronteira de um conhecimento em expansão, né? O que a gente vê hoje em dia, além da descrição de um monte de síndromes todo dia, que aí tu chega e pede o exame e vem, assim, uma síndrome que tem menos de 10 casos descritos no mundo, assim, aí tu fica, poxa, vou ter que revisar todos, o que que eu vou fazer em termos de conduta. Tu não tem nem evidência, assim, pra tu tomar uma... Quem é acostumado com grandes guidelines, com estudos, casos, controle, com milhares e milhares, com N enorme, né? Milhares e milhares de pacientes. Aí, de repente, tu pula pra... Tenho 10 pacientes na literatura inteira, o que que eu vou fazer, né? E aí, fora essa questão de novos diagnósticos, a gente tem novos tratamentos surgindo o tempo todo, né? E tem lugares no Brasil que tem pesquisas clínicas rolando com esses novos tratamentos. Terapia gênica, que a gente achava que era coisa de ficção científica até um tempinho atrás, né? Ninguém imaginava, hoje em dia tá no SUS, algumas terapias gênicas, né? Foi aprovado o Zolgensma para AME no SUS, ainda não saiu o PCDT, até onde eu sei, com o Zolgensma já incorporado. Mas, assim, é terapia gênica, né? E assim como o Zolgensma para AME, tem outras que estão em estudo, né? Reposição enzimática, enfim, então tem esse caminho da pesquisa clínica. Tem colegas que ficaram, assim, nessa parte de pesquisa clínica, que é bem importante também. Tem uma demanda, né? deve ter uma demanda absurda, né? Assim. Não tanto, assim, né? São Não, assim, poucos demanda de centros. gente
para pesquisa, não de São quantidade poucos, de centros de pesquisa. sim, são poucos centros, assim, e aí é uma diversidade de opções que tu tem, de caminhos que tu tem, depois que tu termina, né? Certo. Mas os professores, que são os chefões dos Aham. estudos clínicos, né? Mas assim, tu, assim, que sai da residência, tá ali meio sem saber como começar, a pesquisa clínica é uma experiência muito, muito enriquecedora. Cara, eu tenho tanta pergunta para fazer que eu tô até tentando organizar as ideias. Porque, beleza, eu entendi. Tem uma rotina ambulatorial, tem a rotina analista, tem uma rotina de pesquisador. Tu pode mesclar as três, ser só duas, Pode ser só mesclar uma tudo. delas. Mas, entrando um pouco, só pra gente finalizar a parte de residência, o R3 tu falou que não mudaria tanto em relação ao R2, né? Uhum. Seria mais ou menos a mesma rotina. A gente muda o perfil de ambulatórios, pelo menos em Porto Alegre. Eu consigo falar com propriedade de Porto Alegre, né? Mas nas outras muda também o perfil de ambulatórios. Tem ambulatórios que ficam mais R3, e responsabilidades, né? Ficam mais com R3, responsabilidades ficam mais com R2. Então, no R3, a gente fica muito focado no erro inato, lá em Porto Alegre, né? Então, parecer que é para erro inato e tratamento de erro inato fica com R3, né? E ambulatórios de erro inato, de tratamento de erro inato, fica mais com R3, né? E aí tu perguntou dos plantões, né? Se na genética tem plantão. Sim. A gente tem sobreaviso. É mesmo. A gente fica de sobreaviso, né? Como Porto Alegre é referência em erro inato, tem muito paciente metabólico. Quando o paciente metabólico descompensa, ou alguma outra urgência, eventualmente uma investigação de perda gestacional, de óbito fetal, uma necrópsia, tem que ver, é o sobreaviso que vê, né? Sim. E aí tem isso, às vezes tu fica de sobreaviso para ver os pacientes metabólicos que Porque estão internados. porque o tratamento tem que ser precoce. O sobreaviso não dá pra eletivar, ver ambulatorialmente essa. Não, às vezes o paciente chega descompensado, acidótico, em coma, e aí tu tem que, o preceptor que fica de sobreaviso no celular resolve ali primeiro, e aí depois tu O vai lá avaliar. pediatra O faz o atendimento inicial, estabiliza. Isso, o pediatra faz o atendimento inicial, o preceptor, o pessoal da genética orienta a conduta inicial de manejo do paciente metabólico. E aí o residente vai lá de dia, né? À noite a gente acaba não E tendo sobreaviso à noite. prescreve junto, E e aí, evolui junto. isso, tá? E aí dá as orientações, avalia o paciente, orienta os exames, de quanto em quanto tempo vai ter que fazer os exames, se aumenta TIG, diminui TIG, faz alguma outra medicação. Entendi. Isso. Realmente Então, dá uma lapidada ali na prescrição, no tratamento em si, né? isso, porque é muito específico o tratamento de doença metabólica, Aham. né? Então, às Foge vezes do ficar mundo só, do foge pediatra, do né? mundo do pediatra e ele precisa, assim, de uma orientação, né? E aí a genética tem que estar lá. Aham. Porque ele não basta só ele estabilizar, Não, entubar, né? não. Pegar o acesso e. Se continuar em descompensação metabólica, esse paciente evolui muito mal, sequela neurológica irreversível, óbito. Então ele tem que ser Enfim. dentro do. Tem Como que- urgência, tem que ser sobreaviso mesmo, Isso, né? tem que ser. Nesse caso, tá? cara, Então, ou tu interessante. orienta ligando, assim, falando no telefone, mas assim, é sempre importante ir Se lá duvidar, e avaliar. tem muitos centros que nem sabem disso. Não, aqui Que no pega- Maranhão, por exemplo, é bem difícil fazer, Renato. E aí, como é que o pediatra que não tem Né? manejo com um geneticista próximo ali da sua região, ele sabe que agora ele tá precisando de um geneticista, né? Exato. No meio do fogo cruzado. Ele, não, a gente precisa ligar pro geneticista. Então, Exato. Nem vem a suspeita, né? nem tem a Então, consciência de que precisa de Aham. geneticista numa emergência. Isso, fica como sepse, sabia? Eles vão a óbito as crianças como sepse. E com o geneticista orientando mudaria completamente o prognóstico. Ah, sim, com certeza. E com teste do pezinho também ampliado. E esses diagnósticos ficariam mais fáceis também. E essas crianças poderiam viver. Caramba, E viver bem. impressionante. Não, muito bacana, assim, tá abrindo a minha mente em relação à genética. Dentro do... Agora, pós-residência, pensando na vida prática da genética, né? Eu até perguntei, eu levantei uma caixinha no Instagram, o pessoal manda pergunta e tal. Aí eu até indaguei o pessoal, falei, pô, genética é uma... Pelo que eu tinha lido no ano passado, era a segunda especialidade que menos tinha especialista no Brasil. Voltou a ser a primeira. Voltou a ser a primeira? Na demografia de 2023. Quem era a primeira? Da última demografia era medicina de emergência, que eu acho que tinha ficado como especialidade recente, talvez pouca gente tivesse cadastrado Entrado, como né? isso, como medicina de emergência, mas genética historicamente sempre era a primeira. Aí naquela demografia, acho que 2022, Acho que foi 2022 que eu vi a 2021, matéria. enfim, isso.
Aí veio medicina de emergência, mas agora voltou a genética. Voltou ao Foi o primeiro lugar a das ser a menos. especialidade mais rara. Cara, 407 no Brasil. não basta a doença ser raro, o especialista também quer ser O raro, né? especialista também é raro. Pois Também é é. raro. Agora, eu quero entrar por quê isso? Aí eu botei, cara, genética tem espaço, eu imagino, Uhum. né? No Brasil inteiro. Pela escassez, pelo que eu tinha lido, tinha 330 e poucos geneticistas no Brasil inteiro. Isso, na Então, última tá 220 milhões. 407 só. Então, tu imagina, 220 milhões de pessoas, só tem 400 profissionais para a população. Então, tu imagina que tem espaço. Uhum. Não Com certeza. tem muito espaço, precisa de bastante. Teoricamente, se tá escasso, eles são mais valorizados. Do ponto de vista financeiro, de aparecer mais empregos, ter uma consulta mais valorizada. Mesmo recém-chegada de uma residência, tem uma função mais valorizada do que um especialista que já está há mais de 10 anos no mercado. Eu imagino que sim, né? Tu pode confirmar depois ou falar se não é bem assim. Mas mesmo assim, contudo, não tem uma... Eu vou até te perguntar, tu pode ficar livre para falar sobre isso. Me parece que não tem uma rotina estressante do ponto de vista de qualidade de vida mesmo. De perder noite, final de semana, pegar plantão, não conseguir buscar o filho na escola. Me parece que é uma rotina mais relativamente tranquila, tem espaço, dá um retorno, e porque ainda assim a galera não tá escolhendo? Será que é pelo falta de conhecimento, a gente não se expõe tanto na formação, ou porque realmente é mentalmente exaustivo lidar com uma doença que tu vai ver uma vez e pode não ver nunca mais na vida? Porque a maioria dos especialistas, eles pegam doenças repetitivas, né? É hipertensão, é diabetes, Sim. perna, polelitíase, hérnia, e aí varizes. Cada um vai pegando as suas doenças bem prevalentes, e o geneticista de repente pega um caso que ele nunca mais pega na vida. Eu fico, cara, isso deve ser muito desgastante mentalmente. Será que é mais por isso? Ou talvez é realmente pela nossa não conhecimento do universo? Eu acho que o primeiro fator é que as pessoas conhecem muito pouco sobre a rotina do médico geneticista, né? A gente tem muito pouco contato com genética médica durante a graduação. Na grande maioria das universidades, é como eu disse, é só a genética humana e tu aprende aquela coisa mais de ciclo básico, né? Tu não entende como a genética tem aplicabilidade no dia a dia, na clínica, de fato, né? E tu não conhece essa rotina. A rotina, ela é mentalmente desgastante, né? Então, são investigações, às vezes, muito difíceis. Muitos estudos, estuda muito, aprofundado. Exato, tá? Nem sempre tu pega um resultado e fecha um diagnóstico, tem que resultar aquilo, tu tem que revisar aquilo, destrinchar aquilo, discutir com outros colegas, né? Então, assim, é mentalmente exaustivo. São pacientes complexos, né? E nem sempre tu vai ter aquele retorno de curar o paciente. Na verdade, tu nunca vai ter o retorno de curar o paciente, de ver o paciente saindo ali, tendo de alta e 100% curado, né? Tu tem tratamento, tu tem acompanhamento, tem tratamento de suporte, alguns tratamentos específicos, mas aquele paciente sempre acompanha. Então, se tu procura um retorno, assim, de ver o paciente 100% curado, assim, que isso para muita gente é muito importante, né? Para muitos médicos é muito importante ter esse retorno de resolver o problema, né? E tipo, tchau, resolvi, né? Pra gente, a gente não tem isso. Pra gente é muito feliz quando a gente chega num diagnóstico, a gente pode fazer o aconselhamento genético de uma forma mais exata e tratar aquele paciente, orientar o tratamento de suporte, enfim. A gente faz laudos enormes também, né? Então, tem uma questão burocrática também de fazer vários laudos para pedido de exame, para pedido de alguns tratamentos de alto custo também, né? Tem isso, né? Desse desgaste. É um desgaste que não é tanto quanto do cirurgião, né? Sim. De estar ali o dia todo fisicamente no centro cirúrgico e de ter aquela demanda física, é um desgaste mais mental. Mesmo, com essa dificuldade de falta de um retorno, assim, de uma cura, né? Que tu não vai proporcionar uma cura pro paciente. Tu perde muitos pacientes, assim, é bem doído. Dos pacientes tu perde no caminho, né? Mas eu acho belíssimo. Eu sou apaixonada. Assim. Não, sem dúvida. Tu consegue modificar a vida de uma família completamente, né? Em relação ao aconselhamento genético. Que às vezes a gente que é da medicina não tem conhecimento sobre qual a importância disso, quando que faz.
A gente até brincou antes de começar o podcast, ninguém fala, hoje eu vou no geneticista, né? Aham. Ninguém tem essa, quando que tem que É. ir, qual que é a importância. E outra coisa, a tua rotina, ela é mais associada à pediatria Uhum. ou tem também, tá muito associada aos adultos, a idoso? Como é que é isso em relação a essa faixa etária, né, do que tá mais em Sim. contato contigo? Aqui no Maranhão, minha rotina como geneticista foca mais na parte ambulatorial. As doenças genéticas, a maioria, 70, 80%, deve estar em algumas fontes, são pacientes pediátricos, né? Então, assim, tem muita pediatria no consultório do médico geneticista, né? Mas tem adultos também, na oncogenética. Então, a gente recebe muito adulto na onco, né? Investigação de síndrome de predisposição Sim, hereditária a câncer. E isso é algo que muitas vezes se perde se com perde. o cirurgião, o oncologista, o paciente faz lá a cirurgia, faz lá a quimio. E às vezes a parte do estudo genético vai ficando para trás e em famílias que a gente poderia mudar uma história com aconselhamento genético, com rastreio, né, para ter um diagnóstico precoce de câncer, um rastreio mais individualizado. Às vezes isso acaba se perdendo porque o médico não sabe quando encaminhar Isso. pro médico geneticista, né? Porque é o que a gente tá falando, ninguém acorda de, vou no geneticista, tem indicação de geneticista, isso tem que partir dos colegas, né? Então, já é uma especialidade que não é muito abordada durante a graduação. Então, a maioria dos médicos não sabe quando tem que encaminhar. Por exemplo, toda deficiência intelectual, né, seria importante passar com o geneticista para avaliação do porquê que foi, porquê que aconteceu, né? Claro que em alguns casos, hipóxia, enfim, uma encefalopatia hipóxica isquêmica, mas muitos casos de deficiência intelectual, por exemplo, têm origem genética. Muitos casos de autismo têm origem genética. Né? Muitos desses casos de autismo, deficiência intelectual, podem ser uma doença metabólica tratável, né? Então, assim, falta a questão de educação médica mesmo, de quando os médicos encaminham pro geneticista, Então, via né? de regra, toda criança com suspeita ou mesmo diagnóstico de autismo teria que passar também pelo geneticista, né? Se for algo Para tratável para metabolicamente. aconselhamento genético, tanto para aconselhamento genético, né? Porque tem risco de ocorrência, as famílias têm que saber desse. É importante que saibam para planejamento familiar desse risco, né? Para investigação etiológica, né? Para saber por que que aconteceu esse autismo, essa deficiência intelectual, né? Como que vai evoluir, né? É uma doença neurodegenerativa, porque tem isso também, doenças neurodegenerativas de manifestação na infância, né? Sim. Que às vezes não tem tratamento, às vezes pode ter algum tratamento. E vocês pegam muito caso para confirmar, por exemplo, se de fato é uma deficiência intelectual, se de fato é um autismo, porque tem muitos, eu estou percebendo, Uhum, não sei se realmente está acontecendo isso, tu pode falar bem melhor. A gente está vendo muito diagnóstico, uhum, mas bem mais prevalente, né, bem mais incidente de autismo. uhum, Realmente tem aumentado, ou eles não eram diagnosticados, né, uhum. antigamente, ou às vezes nem são casos de autismo, de repente é um espectro talvez mais do comportamento atual e o pessoal tá meio que rotulando como autismo. Tu pode até falar melhor sobre. Acho que tem um pouco dos dois, né? Tem um pouco de que realmente está havendo mais diagnóstico. Antigamente, essas pessoas acabavam tendo a saúde negligenciada e ficavam sem diagnóstico. Hoje em dia, tem mais conhecimento, mais diagnóstico, mas ao mesmo tempo tem realmente uma incidência maior. Em relação ao nosso modo de vida, né? A questão de ter filhos com uma idade mais avançada, então a idade paterna avançada importa na hora de ter filhos, tá? Não é só a materna que importa. Paterna também, e é algo que a gente vê que tem aumentado, né, a idade paterna. Então, assim, vários fatores contribuindo para essa questão do aumento da incidência de autismo, né? Ah, e é Em isso, rela- aí é importante conversar com o geneticista para entender, às vezes, Oh, sobre muito isso. bacana. Isso aí eu tenho certeza que nem a galera da medicina tem essa consciência.
Pois é, né? Que é Só importante rotular, investigar. não. Às vezes Talvez ele tenha só que. é só uma deficiência intelectual, às vezes é até moderada, grave, assim, e fica sem investigação. Então, a gente não confirma o diagnóstico de deficiência Sim. intelectual e autismo, né? Aham. Então, Isso não que- é nosso papel confirmar sozinhos isso e usar o teste genético para confirmar um diagnóstico de autismo. Não é esse o objetivo, é para procurar a causa, o teste genético, mais assim, tá? A causa, a provável evolução, fazer o aconselhamento genético, orientar risco de recorrência, orientar sobre tratamento, tá? Acho que falou que é possível tratar também, né? Algumas. Algumas. Depende muito do diagnóstico. A grande maioria das doenças genéticas não tem tratamento específico, tá? Mas quando tem, é um pecado a gente não diagnosticar e não tratar. Entende? Sim, por isso que todo mundo tem que ser, Exato. pelo menos, colocado no radar, né? Exato. Do médico geneticista. Tá? Então, Que é o assim, número é de. importante, pelo menos, alguns exames chaves, assim, de triagem, para entender por que está acontecendo. Tem pacientes metabólicos com doença de xarope do bordo, por exemplo, doença acidúria metilmalônica, que eu já vi que tinha um diagnóstico inicial de TEA, ou então de uma deficiência intelectual, tá? E aí ficava internando descompensado e ninguém entendia por que interna descompensado acidótico, porque é uma doença metabólica, tá? Então, tem isso. Sim. A confirmação do diagnóstico de autismo, de deficiência intelectual, é pela equipe multidisciplinar. Então, passa por avaliação tanto do geneticista, quanto do neuropediatra, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, passa por toda uma equipe para conseguir fechar o diagnóstico, às vezes com mais propriedade. Sim. Em relação a. Então, para a gente até aprender quando indicar para o geneticista, né? Em caso de deficiência intelectual, seria, pelo que eu vi, seria uma indicação formal de passar pelo geneticista. E pensando em outros casos da pediatria, quando a gente deve procurar um geneticista? Baixa estatura, se não for de causa endocrinológica ou ambiental, muito claro, tipo de nutrição, essas coisas. Baixa estatura. Alteração dos dados antropométricos, uma cabeça muito grande, uma microcefalia, uma altura muito grande, uma altura baixa, né? Obesidade, dependendo do que está associado a essa obesidade, né? Baixo peso, se não for alguma questão ambiental, então uma investigação de baixo peso, o médico geneticista entra também. Questão de regressão no desenvolvimento, né? Então, regressão pra gente é bandeira vermelha, alguma coisa que tá acontecendo ali levando aquela criança a piorar. A gente tem que descobrir, será que tem alguma coisa que eu consigo fazer para parar, né? Sim. Nos bebezinhos, assim, aquele bebezinho muito hipotônico, é importante passar, tanto com o neuropediatra, né, assim, o geneticista entra na avaliação profissional, né, daquela criança. São geralmente crianças bem complexas, né, então a gente entra como parte da equipe contribuindo na investigação, né, na hipotonia, enfim. E em relação às neoplasias, quando eu devo pensar de mandar para o geneticista? Existem indicações mais precisas ou todo caso de neoplasia no adulto que surge de forma esporádica deve necessariamente passar pelo geneticista? Geralmente quando foge um pouco do padrão. Do padrão daquela... Né? Então, do padrão de idade. Então, a gente costuma ver câncer a partir dos 50, 60 anos. Se a gente vê um pouco mais jovem, um câncer de mama numa mulher abaixo de 50, já com um familiar que também teve câncer de mama, um outro familiar que teve câncer de pâncreas, um outro familiar que teve câncer de próstata, uma outra que teve câncer de mama. Então, começa a ter uma história familiar mais rica, né? Câncer de pâncreas... grande maioria tem indicação de passar por avaliação genética. Câncer de próstata, quando é diagnosticado no estágio mais avançado, uma idade mais precoce também seria indicado passar por avaliação. Câncer gástrico, muitas vezes, né? Sim. Tem, inclusive, documentos do NCCN falando quando o paciente tem indicação de fazer teste genético, né, para rastreio familiar, porque muda o prognóstico daquela família, né, não só do indivíduo, da família inteira, uma avaliação em relação muito mais genética. a rastreio precoce, ou existe algo pra farmacológico que a gente consiga passar farmacológico, tratamento, profilaxia em algum ponto? Atualmente farmacológico muito forte, assim, acho que não. Eu teria que revisar a questão da tipo aspirina para Lynch, se eu não me engano. Eu teria que revisar, assim. Não, tá?
De cabeça, eu não lembro nada assim, Mas muito farmacológico mais de mudar o qual. prognóstico da família que tu Mas fala muito pensando no mais de rastreio. questão de mastectomia profilática, por exemplo, ou Sim, alfarectomia, né? sim. Salpingofarectomia, tá? Aham. Nos casos de lifraumênia, por exemplo, eles têm indicação de fazer ressonância anual, alguns exames de sangue, Foi o caso da ressonância de Angelina corpo Jolie, inteiro. A né? Angelina Jolie foi BRCA, isso, que ela fez a mastectomia profilática, Por né? conta de E acho que salpingo ela fez também, deve ter feito, fez o tá? aconselhamento genético. Isso, tinha história familiar, fez a testagem, descobriu que tinha mutação, variante patogênica no BRCA, e aí escolheu fazer a mastectomia profilática, Sem dúvida. né? E aí tá aí, não Pode teve ter câncer colocado, até agora, mudado né? completamente o Então, prognóstico. com certeza, mudou. Pode Sim. ter mudado a história de vida dela completamente, Pô, muito né? bacana. É muito, muito bacana mesmo entender assim, de trazer mais a genética pra gente, né? Não que Aham. vocês tenham pouco trabalho, imagino que tenha bastante, mas ainda assim, mais consciência, né? Colocar mais luz na Sim, genética, até pra poder não, com despertar certeza. mais profissionais pra essa área. Com certeza, assim, são poucos profissionais, então às vezes por ser mais difícil de encaminhar, hoje em dia a telemedicina tem encurtado distâncias, né? Sim. Então coloca mais em contato com os grandes centros, mas tem estados que não têm geneticista, Uhum. né? Então, às vezes, por isso os médicos, assim, nem atinam de saber Nem quando cogita, né? que, nem cogita, assim, encaminhar. Então, sabe que, realmente tem uma doença acontecendo nessa família há gerações, mas não tem o que fazer, porque nem tem esses exames, não tem o que fazer. Então fica ali na zona de conforto e não tem para onde correr, não tem recurso no SUS e aí acaba É. ficando, né? Mas é muito importante conscientizar e as pessoas saberem mais quando encaminhar, né? Aham. Enfim, algumas demências, né? Começa muito cedo, Alzheimer começando Então, tu antes já dos pegando 50, que é mais uma história familiar, pegaria mais a parte neurogenética, né? Uhum. Doença de Huntington, né? Sim. Teria, a gente também faz o diagnóstico e segmento junto com a neuro, tá? As ataxias espinocerebelares, não sei se tu já ouviu falar em ataxia espinocerebelar, Já ouvi doença de falar Machado de Joseph, de longe. longe, De né? longe, né? Então, Estudando pra prova de residência. pois é, estudando por residência. São doenças que são raras, Uhum. mas dentre as raras são bem recorrentes na nossa prática. É isso que eu Né? queria saber em relação à tua rotina hoje, Uhum. já na vida real do geneticista. É uma rotina sustentável, porque eu penso assim, pô, eu, por exemplo, eu sou um cara muito. Penso demais, né? Sou um cara muito mental. Eu prefiro ter um trabalho físico, ter um Aham. trabalho mais de cirurgia, ter um trabalho mais de precisão, de demanda física, que aí eu, na hora livre, eu sou mais mental, e na hora do trabalho, eu sou mais físico. Já que eu sou Uhum. tão pensante, vamos dizer assim, se eu fizesse genética, eu ia ficar 100% estressado, porque eu ia ficar fosforilando os casos que eu vi no dia. Eu já ia Aham. trabalhar com a mente, já sou mental à noite também. Eu ia ficar, caraca, eu ia ficar aí. Ia dar em Ah, burnout. Então, é, né? assim, a tua rotina é Uhum. sustentável? Como é que ela é hoje? Uma rotina padrão? É mais ambulatorial num turno, mais ambulatorial no outro? À noite tu faz o levantamento dos casos, ou tira um turno para fazer o levantamento, um outro para atender? Como É seria? mais. Eu tentei organizar minha agenda de modo que ficasse um tempo livre, porque eu tô terminando mestrado também. Então, eu tentei me organizar de modo que eu ficasse com mais tempo livre, né? Então, eu atendo de 2 a 3 vezes na semana no SUS, e aí o ambulatório é à tarde, segunda, terça, quinta, por exemplo. E depois do ambulatório eu vejo parecer mais à noite aí, porque o ambulatório acaba às 18 e aí eu fico das 18 às 20, às vezes passa das 20 horas, dependendo do volume de parecer, vendo os pacientes que estão internados, né? E aí nos outros dias, aí eu deixo um turno, o contraturno livre, né, para Uhum. eu fazer outras coisas, né, mestrado, laudo, demanda de estudo, de revisão de casos, enfim. E aí nos outros dias eu tenho um consultório particular. Sim. Isso de segunda a sexta. Isso, Sábado e segunda, domingo tu sexta, consegue meu sábado e respirar, são domingo é sagrados. sagrado. Não tem trabalho, não tem Não, vez ou outra, assim, se tiver um parecer fora dos hospitais usuais que eu trabalho, daí às vezes eu posso responder num sábado, assim, mas eu tento deixar o meu sábado e domingo mais sagrados. Quanto. Caramba, mas tem que ter mesmo, senão
Durante a semana já é intenso, teu ritmo da genética. Sim. Voltando da residência, falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, para quem está na residência ou está voltando para suas cidades, foi rapidamente tu conseguiu, pela escassez e também, e pela própria formação, já conhecia a staff que tu acompanhava, rapidamente tu conseguiu se inserir, preencher ali a tua rotina semanal no mercado de trabalho, ou demorou um pouco mais, porque é uma especialidade onde os casos são mais raros e tudo. Como foi a inserção, assim, quando tu voltou da residência? Tá, então, quando eu tava na residência, eu já tinha a proposta da doutora Juliana de voltar, porque ela tava muito sobrecarregada e queria dividir alguns contratos que a empresa dela tinha com o Estado comigo, né? Então, eu já voltei com essa proposta de ser sócia da empresa que presta serviço em genética aqui para o Estado e ficar com um dos contratos, né? E aí eu já tinha essa proposta, foi só resolver a parte burocrática para eu conseguir assumir lá, né? E da parte de consultório privado, foram surgindo propostas, né? Eu procurei uma clínica em específico, e aí depois foram surgindo outras propostas, aceitei da outra clínica que eu trabalho. O fluxo demora um pouquinho, né, para tu estabelecer um fluxo em consultório privado. Até o pessoal saber que tu voltou, até tu ter indicação, o pessoal te conhecer, enfim, conhecer teu trabalho. Então, isso demora, se arrasta um pouquinho às vezes. Aí tem que fazer muito networking, conhecer, tipo, voltei e tal, ir para reuniões com as outras especialidades. Mas mesmo assim, tu consegue preencher bem a tua rotina de consultório. Sim, porque muita gente pode ter a crença de que, não, geneticista tem pouco, porque realmente tem pouco paciente para eles. Eu vejo isso até às vezes no ambiente da cirurgia. Um tipo de especialidade que é mais raro, os caras, não, mas tem pouco porque realmente são poucos. Então ele não adianta ter muitos que não vai ter paciente para todo mundo, vamos dizer assim. E pelo que eu vi, não é bem assim, né? A genética consegue ter uma demanda grande, mesmo sendo casos onde o objeto de estudo alvo são casos raros, né? Sim, mesmo sendo. As doenças são individualmente raras, né? Mas são muitas doenças, são mais de 8 mil doenças. Isso afeta mais ou menos 8% da população. 80% dessas doenças raras são genéticas. Então, daí tu tira, assim, pelo menos uns 5% da população precisariam passar em consulta com o médico geneticista, né? Então, assim, fazendo o teu nome, tendo contato, assim, estando num bom lugar para recrutar paciente, vai enchendo a agenda tranquilo. Com a telemedicina e marketing médico no meio digital, assim, às vezes até facilita, né? Sim. Encurta distâncias, né? Então tem essa demanda também por telemedicina hoje em dia. Consegue trabalhar com telemedicina também, eu imagino, na relação de analista, né? Em relação à parte de análise de exames. Sim, o pessoal da análise de exames não precisa. A maioria dos laboratórios está em São Paulo. Então a pessoa não precisa obrigatoriamente morar em São Paulo para ser um analista de um desses laboratórios. Trabalhar completamente home office. Trabalha de casa. Isso, trabalha de casa. Entendeu? Olha aí. Em home office. Faz sua análise lá. Cumpre a Olha aí, demanda. ninguém imagina que para ser geneticista pode ficar em casa de pijama. 100% analista. Não sei, eu não conheço ninguém que é 100% analista, eu acho. Geralmente o pessoal gosta da clínica. E bacana. E em relação aos grandes centros, eu imagino também que, assim como todas as áreas da medicina, já começa a se ramificar mais, né? Em áreas de atuação. Sim. Nos estados, nos lugares que tem pouco, vocês têm que abraçar tudo. Não tem jeito, né? Acho que não tem como ainda tu entrar numa área de atuação e focar só nela, num lugar que tem tão pouco. Mas a tendência natural é essa, realmente, da galera se ramificando? Lá em São Paulo, o pessoal é bem ramificado, né? Tem pessoas que atendem só oncogenética, né? Pessoas que atendem mais neurogenética, então tem mais essa divisão, né, lá para sul, sudeste. Pessoas que atendem mais erros inatos do metabolismo, né, mas oficialmente não tem área de atuação. Não tem subespecialidade, uma prova pós-genética. Não tem uma subespecialidade oficial. Então, tem possibilidade de fazer alguns programas de especialização, fellow, pick-up, né, mas nada disso, uma subespecialidade reconhecida, né, pelo CFM. Então, tem fellow em neurogenética, tem de oncogenética, tem de erros inatos do metabolismo, né?
Tem como tu ficar fazendo especialização em laboratório, né? Então, 1 ano sendo um fellow de algum laboratório Sim. de genética para pegar mais mão de análise de exame. Tem essas possibilidades. Nos E lá em grandes- São Paulo, nesses grandes centros, o pessoal faz bastante isso. Nos grandes centros, eu imagino também que já tenha muito geneticista deixando de assistência e sendo mais gestor. Existe também essa rotina do geneticista, gestor de centros, ou não, eles estão muito ainda na linha de frente do atendimento também. A maioria dos que eu conheço atuam mais na parte clínica Na também. parte clínica. Tá? Então, Ah, apesar tá. de trabalharem no laboratório, eles estão na clínica. Não tem Ou exclusivamente estão. gestor, diretor de centro Isso, genético. no mínimo estão como professor da universidade orientando atendimento ali em genética, Ah, legal. né? Então, acaba sempre tendo um contato com a clínica. Não conheço ninguém que ficou 100% laboratório, 100% gestão, assim. Certo. Ah, Isso é importante, porque é. de repente alguém não é tão da assistência e quer ir Mas, para genética pensando em migrar para sim. encaminhamentos de assistência, não vai se conseguir. Mas acho que seria possível, assim, se fosse do interesse da pessoa, Sim, né? Tem alguns laboratórios que os donos são médicos, não geneticistas, mas laboratório de genética que os donos são médicos, assim, sim. e acho que Consegue a maior empreender. parte da dedicação deles é com isso. Entendi. Pô, muito bacana. Elise, eu acho que eu consegui esgotar o papo. Conseguiu? Não sei, eu acho que tem muito mais coisa pra gente falar. Assim, se fosse aprofundar ou pegar a área de atuação ou aprofundar na parte técnica em si, ia ser infinito, né? Com Mas eu acho que certeza. a missão principal é abrir a mente de quem está na faculdade ainda, ou mesmo já terminou a faculdade e não sabe muito bem para qual prova prestar. E às vezes a pessoa ainda não se encontrou. Pô, não me vejo na clínica, não me vejo na cirurgia. E aí, às vezes, de repente, a pessoa tem tudo a ver com a genética Com a médica genética, pois é. e só não foi exposta, né? É. Então, qual que é o recado que tu dá para quem, de repente, já tem um certo interesse Uhum. na genética e tá faltando, às vezes, alguma dica, algum estímulo, o que ele tem que fazer para mergulhar um pouco mais? No teu caso, tu fundou a liga e conseguiu acompanhar uma geneticista, né? Sim. Mas para quem tá hoje sem tanta exposição e quer conhecer mais a genética, qual a dica que tu dá? Então, acho que a genética é para quem gosta de estar sempre estudando, né? Sempre gosta de casos mais difíceis, mais complexos, gosta de sempre estar estudando, né? E se você se interessa por esse mundo, eu acho que é super importante você procurar, se não tem oportunidade na sua universidade, procurar fazer estágio fora. Geralmente, os programas são bem abertos, tem um fluxo já estabelecido para receber estudante e tal. Então, tanto em Porto Alegre, no HCPA, quanto na USP, Unicamp, Ribeirão, acho que boa parte desses programas aceitam receber estudantes. Então, vai lá, se expõe, né? Procura, manda um e-mail, né? E aí procura lá para ter eventos, porque é super importante tu ver na prática como funciona o dia a dia, né? Tu vê esses casos que são tão interessantes, para mim, pelo menos. Sim. Né? E aí, se tem a oportunidade de acompanhar um geneticista na tua faculdade, na tua cidade, vai lá também, manda um e-mail, manda uma mensagem, tipo, posso te acompanhar e tal. Se não tem, é isso, mandar para as universidades e se joga. Eu lembrei agora rapidinho, no início tu falou que fez estágio fora do país. Foi. E a realidade já é muito diferente da do nosso país ou não é tão diferente dos grandes Foi centros? com pesquisa. Tá. Aí é bem diferente o estilo de produção. Foi lá nos Estados Unidos. Aí o estilo de produção de pesquisa tem aquela vibe mais capitalista, mais competitiva. E tu sente isso, né? Um prédio inteiro voltado só para produção de pesquisa. Eu fui lá para Georgetown, no Lombardi Comprehensive Cancer Center. Então era só pesquisa de câncer. E aí uma estrutura enorme, um monte Foi de durante a aparelho. residência? Durante a faculdade. Durante a faculdade. Porque eu tava na liga, e aí tinha um projeto de pesquisa. Aí eu, vou entrar nesse projeto de pesquisa. E aí acabou que demorou pra aprovação no comitê de ética, não sei o quê. E aí eu fui ficando. E aí no fim eu era uma das poucas que tinha ficado no projeto, do começo ao fim, já tinha trabalhado um monte. Eu falei, então tu vai e viaja. Aí eu fui eu e a mestranda. E ficou por quanto tempo?
Fiquei um mês Ah, um tiquinho bacana. lá fazendo a pesquisa do projeto de pesquisa da mestranda que eu acompanhava, Sim. tá? Que era em câncer, e a gente fez lá PCR, ensaio de expressão gênica, e aí Uhum. foi bem legal conhecer um outro mundo, né? Pô, Essa questão. bem Mas foi bem bacana. pesquisa. Então já estava Não foi. totalmente. Já era É, geneticista antes mas foi mais da pesquisa realidade. e coisa de bancada mesmo, assim, pegar a amostrinha, extrair DNA e botar na plaquinha, assim. Pô, Foi mais isso, mais na mão, na bancada. e- Pouco menos de clínica. E o de clínica. geneticista pode trabalhar com isso também, se ele quiser, Aham, né? que essa Com a rotina. parte mais de pesquisa, ser pesquisador, né? Entendi. Professor universitário e pesquisador. Pô, muito bacana, Liz. Como é que faz pra galera te encontrar aí nas redes sociais? Qual que é o teu arroba? Então vocês podem me encontrar no Instagram, tá? É no arroba Genética Elis Lima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprofundado, tenham entendido um pouco mais a vida e os detalhes de uma médica geneticista. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, acompanhar a gente, porque ainda tem muito caminho aí da medicina pra gente conhecer pela frente. Grande abraço a todos. Abração.